Veja como está Robinho após a condenação. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? No último ano, o mundo inteiro foi surpreendido com uma denúncia chocante envolvendo um dos principais jogadores da história recente do Brasil. O atacante Robinho, revelado pelo Santos e com passagens por grandes clubes da Europa, foi condenado pela justiça italiana após ter sido acusado de violência sexual contra uma mulher albanesa. Tudo isso na época em que o atleta jogava no Milan. Diversos áudios e mensagens foram divulgados, mostrando que o jogador sentia que iria sair impune de toda essa situação. Mas nessa semana, a instância máxima do poder jurídico na Itália confirmou a condenação do atleta, que pode até mesmo ser deportado ou cumprir a pena aqui no Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa história polêmica, entender quais desdobramentos podem acarretar na vida de Robinho e como está o atleta após a confirmação da sentença, então nos acompanhe em mais um vídeo. Revelado pelas categorias de base do Santos Futebol Clube, o atleta Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2002, sendo protagonista do time santista na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, quebrando um jejum do time de mais de 18 anos sem título. Na época, o jovem atleta ainda ajudou o Santos a chegar até a final da Libertadores de 2003 e a uma nova conquista do Brasileirão em 2004, tornando um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Não demorou muito para que o futebol apresentado por Robinho despertasse a atenção dos grandes clubes da Europa e já em 2005 acabou sendo contratado pelo Real Madrid, onde participou das campanhas que levaram o clube merengue ao bicampeonato espanhol de 2007 e 2008. Apesar das importantes conquistas, Robinho teve uma saída tumultuada do clube de Madrid, convocando uma coletiva de imprensa para anunciar o seu descontentamento e pedir desligamento do time. Desta maneira, ele acabou sendo contratado pelo Manchester City da Inglaterra pela bagatela de mais de 96 milhões de reais, uma das maiores transferências da época. Contudo, ele não conseguiu apresentar no time inglês um bom futebol desempenhado na Espanha e no Brasil, perdendo espaço no time de Manchester. Buscando cavar uma vaga na Copa do Mundo de 2010, ele retornou ao Santos no início daquele ano e reencontrou o bom futebol, conquistando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e voltando a vestir a amarelinha. Com o fim do empréstimo, ele foi contratado pelo Milan, da Itália, onde conquistou o campeonato italiano e voltou a atuar em alto nível no futebol europeu. Mas foi justamente neste período em que o atleta cometeu o crime que somente agora foi condenado. Em 2014, ele é emprestado novamente ao Santos, onde tem uma passagem mais discreta dessa vez, mas quebrando recordes individuais como a marca de 100 gols feitos com a camisa do clube alvinegro, o que o tornou o segundo maior artilheiro da história santista após a era Pelé. Depois disso, ele rodou pelo mundo, jogando na China, Turquia e no Atlético Mineiro, até que no final de 2020 assina um contrato que decreta o seu retorno definitivo para o Santos. Apesar da possibilidade de ter o retorno de um dos ídolos da história recente, o anúncio de Robinho acabou repercutindo mal entre os torcedores do Santos e de outras equipes, já que na época havia se tornado pública uma acusação de violência sexual com a participação do jogador. Ele chegou a ser apresentado no Santos, recebeu a camisa 7, mas desde então nunca entrou em campo por conta da repercussão dessa polêmica. As primeiras acusações contra Robinho ocorreram em janeiro de 2009, quando alguns jornalistas britânicos publicaram uma denúncia de uma suposta agressão sexual cometida por Robinho, que na época atuava pelo Manchester City. Interrogado pela polícia local, o atacante negou as acusações e ficou em liberdade, com as autoridades decidindo descontinuar o caso. Já em outubro de 2014, o jornal italiano Corriere dello Sport divulgou uma reportagem sobre uma investigação da Justiça da Itália sobre o novo caso de estupro coletivo envolvendo Robinho, cometido em uma boate de Milão no ano anterior. A informação inicial era de que a denunciante seria uma jovem de 18 anos de origem brasileira, mas na verdade se tratava de uma mulher albanesa de 22 anos. O crime teria acontecido em conjunto com outros 5 homens. O primeiro julgamento do caso ocorreria somente em 2017, quando o atleta esteve no Brasil jogando pelo Atlético Mineiro. Ele foi condenado em primeira instância a mais de 9 anos de prisão,
No entanto, não foi cumprida a execução da pena naquele momento, já que os condenados poderiam recorrer em outras esferas da justiça. Em outubro de 2020, uma matéria publicada pelo Globo Esporte revelou a transcrição de um grampo eletrônico feito pela polícia italiana, onde Robinho fala que a mulher estava completamente bêbada, apesar de, durante o processo judicial, sempre ter dito que a relação havia sido consensual. Em dezembro do mesmo ano, a Corte de Apelação de Milão confirmou a sentença proferida em primeira instância. Já no começo de 2022, a Corte de Cassação de Roma, última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado por Robinho, tornando a execução da sentença de 9 anos de prisão obrigatória. Como esteve no Brasil durante todo o julgamento, a lei do país impede que Robinho seja deportado para a Itália, e o máximo que pode ocorrer é que a sentença seja executada em solo brasileiro. Isso se confirmada pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, fato que dificilmente deve ocorrer. Contudo, caso o atleta viaje para alguns países, ele pode sim ser preso e deportado, já que a Itália possui um acordo de extradição com outras nações. Austrália, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e França são alguns dos exemplos de países que possuem esse tipo de acordo com a Itália e poderiam deportar o jogador caso ele pise em seus territórios. Além disso, países próximos do Brasil, como a Argentina, Bolívia, Chile e Colômbia, também mantêm esse acordo com o país, reduzindo ainda mais a possibilidade de locomoção do atleta pela região. Além disso, a justiça italiana já sinalizou que provavelmente vai pedir a inclusão do nome de Robinho na lista vermelha da Interpol, que possui também representação no Brasil, mas ainda assim com pouca probabilidade de que o jogador seja extraditado pelas autoridades brasileiras. Na época que foi publicada a matéria do Globo Esporte, o atleta gravou alguns áudios para amigos próximos, pedindo tranquilidade, pois acreditava que não seria afetado pelas acusações. Ele foi além e chegou a se comparar com o presidente do Brasil, que, segundo ele, quanto mais apanhava da emissora, mais crescia. O jogador acreditava na época que o mesmo acontecia com ele, dizendo-se despreocupado com toda a situação. Ele ainda finalizou dizendo que logo estaria de volta, metendo gols e xingando as emissoras em seus próprios microfones. Contudo, desde que teve a condenação confirmada na instância máxima da Itália, o atleta não apareceu mais em público e também não emitiu nenhum pronunciamento. O acerto com Santos, assinado no final de 2020, foi desfeito e o atleta hoje está sem clube, impossibilitado de sair do país e muito provavelmente com a carreira encerrada. Mas e você? Acredita que ainda existe alguma chance de vermos o Robinho em campo vestindo a camisa de algum time de futebol? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto polêmico e lembre-se também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!